Para você que ainda não me conhece, meu nome é Charlene e assim como você, eu estou nesse caminho de cura e expansão da consciência. Então, hoje nós vamos falar de um tema aqui que pediram para mim no meu WhatsApp, no meu Instagram, para mim falar um pouco sobre como foi a catarse para mim, como está sendo a catarse no processo de ressonância harmônica. Então, quando eu comecei a estudar, a entrar nesse mundo de expansão da consciência, entrar nesse universo maravilhoso de evolução, eu não sabia nem o que era essa palavra catarse, nem imaginava o que era essa tal de catarse. Então eu passei pela catarse sem saber o que estava acontecendo comigo. E o tema do vídeo é a catarse antes e depois da ressonância harmônica. E por que eu coloquei esse tema antes e depois? Porque o meu maior processo de catarse mesmo foi antes do processo, antes de fazer a ressonância harmônica. O que aconteceu comigo. Porque a catarse, ela não é uma exclusividade da ressonância harmônica. A catarse, ela é um processo de desbloqueio emocional que acontece conosco, independente se estamos passando pelo processo de ressonância harmônica ou não. Ela pode ser intensificada pela ressonância, mas não é uma exclusividade de quem faz a ressonância. Então, quando eu comecei a ver os vídeos do professor Hélio Couto, e ele falava sobre a catarse, eu falei, mas que negócio de catarse é esse? Que negócio é esse de catarse? E fui tentar descobrir o que era essa tal de catarse, né? E eu, pesquisando, até anotei aqui, o que vem a ser a catarse? Uma purificação, uma renovação, ela tem a origem lá, ela vem do grego, né? E segundo o que eu encontrei ali no Google, é o estado de limpeza, de libertação psíquica que vivenciamos quando nós superamos um trauma. Então, para superar um trauma, a gente tem que desbloquear a nossa mente, a gente tem que ter essa purificação psíquica e emocional. Então, eu te convido a fazer uma reflexão. Quantas vezes na sua existência você passou por esse processo de liberação emocional, de libertação, de purificação psíquica, né? E venceu um trauma, uma situação difícil? Quantas vezes veio situações na sua vida onde você chorou, onde você e eu, né? Onde nós choramos, onde nós passamos por momentos irritantes, por frustrações, mas todas essas situações horríveis que nós passamos nos fizeram dar um passo além, nos fizeram evoluir, crescer, nos fizeram ir para um próximo nível. Talvez se aquilo não tivesse acontecido, nós não teríamos evoluído. Então eu comecei a fazer essa reflexão quando eu fui estudar o que era catarse, que muitas vezes durante a minha vida eu passei por situações muito frustrantes, por problemas físicos, emocionais, por dores, raiva, estresse, e aquela situação fez com que eu tomasse uma atitude para um estado melhor, para um processo de evolução melhor, para uma mudança de mentalidade. Então a catarse, ela não é uma exclusividade de quem faz ressonância harmônica. A catarse é um processo que acontece com qualquer pessoa, e quando ela chega, tem que ser bem-vinda, né? E o pior disso tudo é resistir. Então, como foi a catarse para mim? Eu passei já por inúmeras, mas ali, antes de iniciar o processo da ressonância harmônica, foi o momento que eu acredito assim, que foi um ápice de uma catarse emocional que eu tive. Porque ao assistir os vídeos do professor Hélio Couto, cada vídeo era uma dor. Cada vídeo era como se o meu chão estivesse saindo
debaixo dos meus pés, todas as minhas certezas, elas iam se desfazendo e se tornando dúvidas, né? Todas as minhas convicções estavam sendo desfeitas. Então eu tive uma catarse muito forte com relação à religiosidade. Sim, foi a parte que mais doeu. Por quê? Porque por muito tempo eu estava na minha segurança, né? Com a minha mentalidade religiosa, eu estava dentro de uma área de segurança. Então, eu ia até um determinado limite e depois eu não passava aquele limite porque não era seguro. E chegou um momento na minha vida em que várias situações emocionais, várias experiências, várias situações aconteceram em que eu precisava transpor aquela barreira que eu tinha colocado para mim. E foi a catarse que me ajudou a vencer, porque doeu tanto que eu precisei sair daquele lugar. Porque começou a ficar dolorido. Porque se não ficasse dolorido, se não estivesse doendo, se continuasse confortável, eu não ia sair, né? Então ela veio com força, ela doeu muito o meu emocional, as dúvidas que surgiram na minha mente fizeram com que eu desse um passo a mais. E se eu não tivesse dado esse passo a mais, eu não ia expandir a minha consciência, porque no local onde eu estava, eu não tinha espaço para expandir a minha consciência, então eu precisava dar um passo. O local, quando eu falo local, não é o local físico, é o local onde que estava a minha consciência, entende? O momento que eu estava não me permitia, se eu não desse esse passo a mais, eu não iria evoluir, expandir a minha consciência, evoluir como ser divino. Então a minha catarse com relação antes da ressonância foi muito maior, as dores foram muito maiores, eu tive muita dor ao querer praticar o Ho'oponopono e ter crenças religiosas dentro de mim tão fortes, e aquela emoção, aquela voz dentro da minha mente falando pesquisa, vai e vê, fazendo perguntas, e por que essa pessoa faz e dá certo? Por que tem nessa cultura? E eu ter que conhecer um pouco mais da cultura, da origem daquilo, e aquela sede, pratica. Isso foi em 2019. Então eu investiguei muito, eu li o livro Limite Zero, eu me aprofundei muito ali para mim ter segurança para praticar o Ho'oponopono. E praticando o Ho'oponopono, a minha mente começou a expandir um pouquinho mais, né? Eu comecei a me permitir. E foi muita mistura ali, né, de informações. Logo eu iniciei um processo de perdão. Comecei a praticar o Ho'oponopono. Chegou até mim uma informação sobre o perdão e eu comecei a fazer um processo de perdão. Inclusive, esse processo hoje se tornou uma mentoria. No ano agora de 2021, várias mulheres passaram por essa mentoria comigo, fazendo esse processo de perdão, assim como eu fiz lá em 2019. Eu passei por esse processo de perdão. Ao liberar perdão, eu comecei a desbloquear questões internas, desbloquear um fluxo. Era como se velhas informações fossem embora e novas informações estivessem entrando no meu subconsciente. E exatamente foi isso, porque eu liberei espaço, fui liberando espaço. E nesse processo de liberar espaço, eu sofri catarses muito fortes com relação à religiosidade, com relação a principal foi com relação à religiosidade. Tanto que eu não me via como uma pessoa religiosa. Eu não me enxergava como uma pessoa religiosa. Para mim, eu tinha a mente bem aberta para muitas coisas. E quando eu comecei a ver o meu reflexo no espelho, ao liberar perdão, é que eu vi que não era assim, que eu era preconceituosa, eu era muito religiosa, julgadora, possessiva, muitas coisas assim, que quando eu comecei a olhar o meu reflexo no espelho, eu falei, nossa, eu sou essa pessoa. Então eu comecei a liberar esse perdão, trabalhar esse perdão. Depois que eu comecei a trabalhar esse perdão dentro de mim, é que começou a surgir os vídeos do professor Hélio Couto e a catarse foi fortíssima. Só o fato de ver
a imagem dele assim na tela do computador no YouTube, eu já estremecia e eu saía, corria daqueles vídeos, até que, como eu conto no primeiro vídeo que eu fiz aqui falando sobre RH, né, eu venci, né, por influência do meu mestre amado, Senhor Jesus, venci esse medo e fui assistir os vídeos. E cada vídeo fazia com que eu passasse por essa catarse, por essa limpeza emocional, por esse desbloqueio. E era muita dor. Eu sentia muita dor interior, eu sentia dor no corpo, eu sentia dor física, eu sentia várias sensações. Tinha às vezes que o meu corpo estremecia. Então, um nível de bloqueio que existia. Só o fato de assistir os vídeos, eu já passei por várias catarses. Então, eu assisti o vídeo mais de uma vez, porque eu não conseguia entender o que ele falava. Ele falava e eu ficava, meu Deus, mas será que é isso? Então, assistia uma, assistia duas, e eu fiz todo o caminho das palestras, assisti todas as palestras, e ele falando ali de catarse várias vezes. Daí que eu fui descobrir o que era a tal da catarse. Então eu falei, gente, eu passei tanta catarse só para começar a assistir o vídeo. E eu fiquei morrendo de medo de pedir a tal da ressonância. Porque eu falei, gente, só de eu assistir o vídeo já foi todo esse processo, já foi toda essa dor. Eu vou fazer esse processo de ressonância harmônica, eu vou morrer, né? Eu pensava assim, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Então eu assisti os vídeos, eu assisti mais de uma vez. Então eu só pedi a ressonância quando eu me senti segura. E mesmo assim, após a ressonância chegar, eu não coloquei ela tocar na hora. Eu ainda fiquei ali, né, olhando aquele link, olhando aquela mensagem e falei, será que eu coloco, né? Será que eu coloco? Então, depois que ela chegou, 30 dias depois é que eu fui colocar a minha ressonância para tocar. E como que foi? As informações começaram a vir, sabe? Eu senti assim que a minha mente venceu aquela questão de religiosidade a nível de consciência, mas não a nível de falar que eu tinha vencido aquilo. Então cada um tem um processo, mas eu não senti tão fortemente como eu tinha sentido antes, né? Quando eu comecei ali a trabalhar o perdão na minha vida, quando eu comecei a liberar o perdão, quando eu comecei quando eu vi que eu tinha que vencer essa questão e assistir ao caminho das palestras e ter esse conhecimento, então ela foi muito mais suave. Por quê? Porque eu trouxe ingredientes que eu já tinha aprendido antes no processo da ressonância harmônica, e eu não sofri tanto, não sofri emocionalmente como eu estava sofrendo. O que aconteceu? Eu percebi que eu fiquei um pouquinho sem paciência com algumas coisas que eu julgo que são lógicas, então eu fiquei um pouquinho mais irritada, um pouquinho menos paciência do que eu sentia que eu tinha antes. Eu senti em mim um senso de autovalorização, de me valorizar, de começar. Eu já tinha percebido que eu não me amava em 2019 e eu estava trabalhando nessa questão do amor próprio. Então se intensificou um pouco essa questão de se amar, de olhar para si, e são coisas que eu venho trabalhando. Mas eu percebo que muitos traumas tem que ser trabalhado, e assim como a gente aprende dentro da igreja evangélica, eu falo da igreja evangélica porque foi um ambiente que eu fiz parte por muito tempo, né? E é o que eu tenho conhecimento. O Espírito Santo não nos revela o que nós não temos capacidade para entender. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, é porque a gente já tem capacidade, né, física, emocional, para conhecer e para processar. Então, tem várias coisas que precisam ser trabalhadas e nós precisamos soltar. Soltar, perdoar. Então, como que eu venho passando pela ressonância e como tem sido para mim? Eu pratico muito o Ho'oponopono. Quando eu sinto essa irritação, esse estresse, essa raiva,
eu pratico muito o Ho'oponopono, e quando acontece de explodir, de brigar, de, sabe, que o pavio tá curto demais, é a aceitação também. É você aceitar, entender, né? Eu entender, eu sou humana, eu estou passando pelo meu processo, né? Me aceitar e trabalhar e cuidar de mim. Então o Ho'oponopono, ele me ajuda muito com isso diariamente. O Ho'oponopono faz parte da minha vida, faz parte da minha filosofia de vida, porque justamente o Ho'oponopono é uma filosofia de vida. Então eu uso muito, eu pratico muito, eu acordo fazendo Ho'oponopono, né? E quando eu esqueço e acontece alguma coisa, quando eu me lembro, eu já começo a praticar e fazer essa limpeza. Então o Ho'oponopono, ele vem como um auxílio para mim. E a ressonância me conduziu a processos de cura que antes eu não estava aberta. Não estava aberto para esse conhecimento, para esses processos, porque nos vídeos você pode perceber que o professor Hélio Couto, ele fazia os atendimentos, e hoje pelo que eu sei, ele não faz mais o atendimento individual, pelo que eu vi lá, mas há uma necessidade da gente fazer, a gente ter pessoas que nos acompanhem, a gente passar por processos de desbloqueio emocional, por terapias holísticas, processos de coach, tudo aquilo que nos auxilia a dar um passo a mais. Então eu não era aberta para esse tipo de coisa, sabe? Eu nunca imaginei que eu precisaria fazer um processo terapêutico, coisas assim, porque na minha cabeça eu pensava assim, quem tem Jesus Cristo não precisa de terapia, né? Não tem depressão, não tem mágoas, não tem ressentimentos. E eu vi na minha vida o quanto eu estava errada. E enquanto eu, né, precisava curar minhas feridas, quanto eu precisava desbloquear minha mente, o meu emocional, que havia em mim muitos blocos de dor que precisavam ser trabalhados. Então aí eu me alinhei com a minha primeira missão, que sou eu comigo mesmo. A partir do momento que eu estou alinhada com a minha primeira missão, eu consigo me alinhar com outras missões, que são as nossas missões que nós temos aqui na Terra. Que eu com as minhas curas, cuidar da minha cura, do meu processo, da minha evolução. A partir do momento que eu estou cuidando de mim, do meu processo, da minha evolução, eu consigo me alinhar com os meus relacionamentos próximos, com meu marido, com as minhas filhas, com meu pai, com a minha mãe. Eu consigo ter esse processo porque eu estou cuidando de mim, eu posso cuidar daquelas pessoas que estão próximas a mim. A partir do momento que eu enxergo essas duas coisas, eu consigo levar essa cura também para o mundo. E à medida em que eu me curo, todo o planeta também recebe uma porção dessa cura. São palavras que eu uso ali na oração do Ho'oponopono nosso de cada dia, que tem aqui no canal também. Então, assim que tem sido o meu processo de catarse, né? A catarse eu vejo assim que foi muito pior antes de iniciar o processo de ressonância harmônica do que depois. Porque quando eu iniciei, não que eu não tenha, eu tenha, mas ela é muito suave. Ela é muito suave e eu sei que estou passando por ela, então eu já começo a trabalhar em mim o Ho'oponopono, já começo a ter paciência comigo mesmo, né? A olhar para mim, para minhas questões, a trabalhar internamente com as técnicas que eu venho aprendendo e venho colocando em prática, né, na minha vida. Então o processo foi muito mais suave, está sendo muito mais suave depois do que antes. Então, gente, é isso que eu quero deixar aqui, esse meu depoimento sobre a catarse, como que ela atuou na minha vida, como que eu descobri. Então eu passei por muitos processos de catarse antes da ressonância harmônica, que foram muito terríveis. A partir do momento que eu comecei a fazer a ressonância, eu já cheguei na ressonância sabendo o que era a ressonância. Então essa é um ponto importante, porque
Às vezes a gente vê, ai, a pessoa tá fazendo, vai lá e solicita e não estuda muito bem o conteúdo e já entra de cabeça, né? Como diz o professor, pede carro, casa, apartamento, pede tudo. Então, e o que é a ressonância harmônica? É uma ferramenta de evolução espiritual. Se você, como eu tenho essa questão de querer me aprofundar muito nas coisas, então eu fui lá, vi o site dele, vi tudo, vi. Inclusive tem um outro site do professor Hélio Couto que fala sobre a ICA, Igreja Cristã de Atom. Quem que é Atom? Quem que é Atom? Eu falei, meu Deus, quem que é esse Atom, né? Então Atom é o nome dado para Deus, né? Antigamente, bem antigamente lá pelos egípcios, o único Deus. Então eu fui investigar isso, o que é esse negócio aí também, né? Para ver o que ele tava, quem que eram os mestres do professor Hélio Couto. E para minha surpresa, né? Ele coloca lá nesse site que ele trabalha lá para Jesus Cristo também. A igreja é uma igreja cristã e não é uma igreja com templos, é uma igreja que não tem templo, é uma igreja virtual, cada um faz a sua e é muito bom também, mas ele tem lá conteúdos canalizados lá nesse site e eu achei muito importante. Então, eu vi isso antes de fazer a RH, entende? E eu vi lá, quando ele fala, tem uma parte que ele fala também, que a ressonância não é uma ferramenta desse tempo, dessa época, que ela é recebida de seres que a gente pode chamar de extraterrestres, né, que não são desse planeta. Então, todas essas informações eu já estava ciente, eu já tinha passado pela catarse de ter contato com essas informações. Então, quando eu pedi a ressonância, eu já estava bem ciente do que é a ressonância. Então, quando a informação entra, que ela mexe nas feridas para trabalhar, se a gente resiste, é pior. É aí que vem toda a frustração, é aí que vem as dores, é aí que vem as crises de choro, é aí que vem a ansiedade, é aí que vem todas essas coisas que as pessoas falam que acontecem quando faz RH, as separações, tem gente que separa, falência, um monte de coisa, né? Então, agora, se você não resiste e fala, deixa eu limpar, a limpeza acontece rapidamente, você vai, passa pela limpeza, claro que não é, às vezes não é muito confortável, mas você passa pela limpeza e prossegue. Cada um tem um tempo, cada um tem o seu processo de limpeza, e eu creio que eu ainda estou passando por esse processo de limpeza, porque eu entendi que havia muitas coisas em mim para trabalhar que até então eu nem aceitava. Então, eu estou aí cuidando das minhas próprias curas. A partir do momento que eu começo a me sentir segura, eu consigo também contribuir para ser um canal de cura para minha família, para os meus familiares. E desse segundo passo, a partir desse segundo passo, eu também entendo que eu já posso contribuir para a cura de todos do nosso planeta. E isso é maravilhoso. E esse é o depoimento que eu quero deixar aqui para todos com relação à catarse. E quero te convidar, você que assistiu até o final, a me seguir no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não viu ainda o meu vídeo que eu falo sobre o meu depoimento com a ressonância harmônica, eu vou deixar um link aqui também. E é isso. Me segue lá no Instagram, curta esse vídeo, comenta, fala pra mim sobre as suas dúvidas com relação à catarse e como foi o seu processo também. Eu vou amar ler. Eu leio todos os comentários lá no outro vídeo, o pessoal vai contando história, eu leio todos. Eu amo ler os comentários. Então faz o seu comentário, curte e compartilha com alguém que talvez esteja passando por um processo de catarse aí, independente se está fazendo a ressonância ou não, porque, como eu falei, não é uma exclusividade. A minha catarse pior mesmo, as piores que eu passei foram antes de fazer a ressonância harmônica. Depois da ressonância harmônica eu já sabia, já conhecia o termo, já tinha técnicas para sair daquela baixa vibração e
e para mim está sendo muito suave, ok? Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.